Olá, irmão, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para discutir um pouco com os irmãos a quinta lição da parábola do filho pródigo. Meu nome é Miriam Anitta, eu vou ler aqui um texto do pastor Paulo Moura e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, irmãos, hoje é o quinto dia que nós vemos as lições de uma parábola. E cada dia nós vemos a porção bíblica numa versão diferente, para que pudéssemos comparar, tá bom? O primeiro dia, na primeira lição, lemos a porção bíblica na Bíblia com a versão transformadora. A segunda lição foi lida com a versão A Mensagem. A terceira, nós lemos na versão do João Ferreira Almeida, a revista E atualizada. Ontem nós lemos a nova tradução na linguagem de hoje. E hoje vamos ler a lição que nós vamos ler a porção bíblica que nós vamos estudar na nova versão internacional, tá bom? Para que isso? Para que os irmãos possam saber que todas essas versões são abençoadoras e comparadas, elas nos ajudam cada vez mais a compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Bem, então vamos ler hoje na nova versão internacional a parábola do filho perdido, que está em Lucas 15, do versículo 11 até o 32. E diz assim, ó. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhes respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escrava a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém?
Senhor Jesus, que nós possamos aprender todas as lições que a Tua Palavra nos dá nessa parábola tão maravilhosa, que possamos aprender e colocá-las em prática. Em Teu nome que oramos, Senhor, agradecidos. Amém. Bem, irmãos, então vamos para a lição 1 das lições de uma parábola. E o versículo que o pastor Paulo Moura escolheu foi o 11, que diz: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Olha, se a gente voltar lá no comecinho da parábola, que é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, a gente vai logo perceber o quê? Eu sempre me pergunto, nossa, esse menino não tem mãe? Cadê a mãe? Então Jesus narra o cotidiano aqui de uma família qualquer, uma família comum, composta de um pai e de 2 filhos. E lógico, na parábola também tem alguns trabalhadores. Mas cadê a mulher? Cadê a mãe dessas criaturas? Cadê a figura feminina? Ninguém sabe dizer, né? Porque Jesus não mencionou. Então a gente não sabe se a mãe morreu, se a mãe foi embora, era uma família só composta do pai com os filhos, ou se por acaso Jesus de propósito deixou a mulher de fora dessa história. Ele queria que nós entendêssemos a história tal como ela é sem a mulher. Apesar de a gente não saber qual é o motivo pelo qual a mãe não é citada nessa história, nessa parábola, esse pequeno detalhe vai nos levar a refletir sobre os membros da família. Aqueles membros que são da nossa família, mas é como se não fossem. Eles estão ausentes, parecem uma figura transparente, invisível. E em toda família tem um desses, né? Em toda família tem um ser que a gente nunca vê. E eles não aparecem, não dão as caras, parece que estão sempre isolados de tudo e de todos, né? Tem a reunião de Natal, do Ano Novo, a pessoa vai lá, entra muda e sai calada, as pessoas pedem opinião, todo mundo quer dar, aquela pessoa nunca fala. Então, é uma pessoa que não aparece, né? Acho que você já ouviu aquela expressão, né? Quem não é visto não é lembrado. E é verdade, né? Muitas pessoas preferem ficar omissas da situação para que não sejam lembradas. E quando a gente vê que não tem a figura feminina nessa história, a gente se lembra, sim, das pessoas omissas, daqueles que são excluídos ou daqueles que se excluem, daqueles que não participam dos eventos, daqueles que são da casa, mas não estão na casa. Muitas vezes eles estão no mesmo ambiente, mas é como se não estivessem lá. E isso ocorre por muitos motivos, né? Tem pessoas que são mais reservadas, mais caladas e acabam passando batido na vida da gente, né? Tem aquelas tias que sempre vêm na nossa casa, sempre nos visitam, e tem aqueles tios que nunca vêm, não é? Então você pouco sabe da vida deles. Mas uma coisa é certa, existem pessoas que se ausentam da vida dos outros, de tanto que trabalham, de tanto que estão ocupados com outras coisas, de tanto que preferem estar em outros lugares. Isso pode ser os pais, tanto quanto podem ser os filhos, né? Então são pessoas que parecem que elas estão nessa vida aqui para viver sozinhas, né? A gente não sabe nada delas, elas são da nossa família, mas a gente não sabe nada delas. Elas não participam de nada, não prestam contas, não ajudam, não comunicam. Parece que estão offline, estão em outro planeta, não são daqui. Né? Por acaso caíram na nossa família, mas não estão nem aí. E eu espero que você não seja uma dessas pessoas, né? Eu espero que você contribua, que você se comunique, que você viva, que você esteja ali, online, né? Porque não é bom estar à parte das coisas. O bom é participar. Por quê? Porque Deus fez a gente de um jeito que a gente precisa viver em sociedade, a gente precisa viver uns com os outros. Deus criou a gente para a gente viver em comunidade, interagindo com todo mundo.
né? O Senhor fala, não é bom que o homem viva só. Então, acho que em muitos aspectos isso se aplica. Você vê, né? A Eva tinha a companhia do Adão, cada bichinho tem seu par, enfim, uma família se cria ali. Para quê? Para que a gente possa se comunicar, compartilhar, viver, se solidarizar e assim, aprender e crescer, né? É muito importante a gente se sentir parte de um todo. É fundamental isso. Até porque muitas vezes nós precisamos apenas de um abraço, de uma ajuda, de um compartilhar. Então, irmãos, apareça e deixem a sua marca. Não passem por essa vida como se não tivessem aqui estado, né? Eu me lembrei agora de um poema de Raimundo Corrêa, que dizia assim, quem passou a vida em brancas nuvens, e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem não chorou, quem não sofreu, foi espécie de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então, irmãos, nós temos que passar por essa vida e viver em comunidade, compartilhar, amar, sofrer, brigar, reconciliar, porque é isso que vai nos edificando, nos tornando pessoas melhores. Nós temos que marcar onde nós estivermos, marcarmos o caminho das pessoas positivamente. Você é amado de Deus, precioso para Ele e para todo mundo. Então, essa é a palavra que não quer calar. Marque a sua estada nesse mundo. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Não deixe a sua família para trás. Seja qual for o motivo. Seja porque você trabalha demais, quer conquistar coisas para sua família, seja porque as coisas estão difíceis, seja porque a família é barulhenta e fala demais, seja qualquer for o motivo. Participe, irmãos. Você é fundamental. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com meu abraço de ursa fraternal de todos os dias. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece ó, um laço. E olha só, lembra lá de Isaías 40:31, que você deve crer, que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. Amém? Bom, eu termino aqui com a palavra de ordem que é gratidão.